Bem, gente, graça e paz a todos, uma noite abençoada para todos nós, é o que eu espero em Deus que seja, amém? Quero agradecer aqui ao pastor Ronaldo, que me convidou para estar aqui junto com vocês, para poder falar esta lição de número 2, como o pastor Eliseu falou ali, uma das lições mais difíceis de toda esta lição técnica. Eu não vou entrar em toda a questão técnica, vou falar de uma forma bem geral, bem objetiva, é o que eu desejo fazer, para que a gente possa ter uma compreensão mais fácil, né? A ideia é transmitir a palavra de uma forma fácil e objetiva, para que a gente possa entender tudo aquilo que está proposto na lição para a gente. A gente vai estar nesta lição os objetivos que são demandados da própria lição, que é compreender que a poesia não, apesar de a poesia não ser adotada nos tempos modernos, ocidentais, como meio eficaz de comunicação, é isso que diz, no Antigo Oriente, este recurso estilístico, esse modelo de literatura era amplamente utilizado. Então, essa é uma questão que a gente vai estar fazendo como abordagem. Conhecer que os propósitos da poesia hebraica é expressar emoção, é fazer com que a gente tenha uma facilidade de enxergar em todos os textos bíblicos, uma forma simples de adorar a Deus, de instruir em sabedoria. Este é um propósito que tem como meta, como objetivo principal nesta lição. E conhecer as características singulares da poesia hebraica. Uma linguagem figurada, toda a questão que traz o enredo da poesia hebraica e o paralelismo que é traçado nessas poesias. Eu coloquei aqui, para a gente iniciar a nossa conversa, uma poesia de dois pensadores brasileiros, e a primeira é de Luiz de Camões, que está aqui, dizendo assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Mais próximo? Ok, obrigado. O outro é um soneto de fidelidade muito conhecido esse soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre, e tanto quem mesmo em face de maior encanto dele se encante mais o meu pensamento. O que há de singularidade, o que há nestas duas poesias que a gente pode ver que elas são similares? O amor. Sim, a presença do amor. Mas, além desta questão que a gente percebe na ideia do escritor, é o sentimento que ele quer expressar. A ideia que ele quer trazer, o sentimento que emana da sua alma, do seu ser, é o que ele vem expressando aqui. Então, quando ele diz o amor é fogo que arde sem se ver, ele está dizendo que o amor na vida dele arde de uma maneira intensa. É isso que ele está trazendo para quem ler a sua poesia, para quem pode expressar a sua poesia. Ele expressa os seus sentimentos a respeito do amor de uma forma tão intensa que para ele arde no coração dele. A poesia, de uma forma geral, é isso que ela traz para a gente, ela emana, ela transborda de sentimento. Quem ler qualquer poesia, se não entender ou tentar pensar aquilo que traz a ideia do escritor, o que ele está querendo imprimir de sentimento na sua poesia, certamente não vai compreender a poesia que ele escreve. É isto que Vinícius traz na poesia lida ao lado: de tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre.
que mesmo em face de maior encanto dele, mais se encante o meu pensamento. O meu pensamento vai estar sempre no amor, em como eu vou estar enredado pelo amor, em como eu vou desfrutar do amor que eu estou vivendo. Então, a poesia, de uma forma geral, ela traz sentimentos, ela traz emoção. Quem não entender que a poesia está trazendo isto, não vai entender a alma do escritor. É disso que a gente começa a enxergar na poesia, mesmo na poesia ocidental é assim, e já o era na poesia hebraica. Tudo que se traz na poesia hebraica é expressão do sentimento da alma, das emoções vividas, enquanto aquele escritor está na sociedade em que ele está inserido. Então, a poesia, ela traz, embora muitas seções da Bíblia contenham um pouco de poesia, os hebreus identificavam esses 3 livros poéticos. A gente traz isto. E por quê? Porque Jó, Salmos e Provérbios eram o que os hebreus identificavam como os 3 principais livros poéticos. Quando, da classificação da Vulgata, aí eles já ampliaram um pouco mais para 5 livros, que é o que a gente estuda. Mas em todos estes livros, o que mais emana nestes 5 livros chamados poéticos ou sapienciais, livros de sabedoria, o que mais emana é o sentimento, a ideia expressada pelos escritores, pelos autores deste livro, na sua poesia, nos seus escritos. O gênero literário bíblico, ele é composto desses três principais gêneros literários: prosa, poesia e profecia. A prosa, ela pode ser encontrada, e tem uma cola aí também, né, do professor Eliseu. A prosa, ela pode ser encontrada em narrativas históricas, em genealogias e afins. A poesia já é encontrada em mais de 1/3 do Antigo Testamento, mas também é encontrada no Novo Testamento. Às vezes a gente se prende nos 5 livros chamados poéticos ou sapienciais. Mas não, a poesia ela é encontrada basicamente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós encontramos textos poéticos. Nós encontramos textos poéticos no primeiro capítulo do livro de Colossenses, no Novo Testamento. As profecias, que é um outro gênero literário, ela vem trazendo uma escrita com objetivos específicos para o povo de Israel. E isso transborda para todos nós nos dias atuais. O gênero literário no Antigo Testamento, ele traz para a gente os 5 primeiros livros. Isso está na nossa lição, toda esta escrita aqui, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois vem os profetas, que é composto por 19 livros. Ali está escritos os livros: Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E aí vem os escritos, aonde está inserido os livros sapienciais ou os livros poéticos: Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, 1ª e 2ª Crônicas. Quando nós olhamos para os livros também, para os que estudam, para os estudiosos de uma forma geral, quando nós olhamos, nós vemos também nos livros não canônicos o livro de sabedoria, o livro de Eclesiástico, que também é considerado um livro, são livros também considerados poéticos. Qual o objetivo da poesia
hebraica. Em todo esse arcabouço poético, é movido por intenções motrizes. Os propósitos da poesia hebraica são variados, dentre os quais destacamos exprimir emoções, ser um facilitador na adoração e ensinar em sabedoria. Dentro disto, qual é a beleza da poesia? O que a poesia nos traz de beleza? A dificuldade de muito em refletir sobre o valor da poesia dá-se porque muitas vezes nos privamos em pensar, em sentir, em entender a grandeza de nossa completude como ser humano. Quando nós não entendemos a nossa completude como ser humano, isto é, toda a nossa alma, espírito e corpo, a nossa completude de uma forma geral, nós não conseguimos entender as poesias diversas, tanto no modelo ocidental, quanto principalmente no modelo hebraico, no modelo bíblico. Eu coloquei um texto aí de Mário Quintana, que diz assim: quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o livro, uma nova página, ou uma página nova. Mário Quintana, quando descreve isto, ele está narrando o seguinte: a cada momento que eu abro a janela do meu quarto, eu posso vislumbrar um novo momento para a minha vida. Eu posso vislumbrar se existe sol, se houve o raiar do sol, se o tempo está nublado, eu posso vislumbrar se está chovendo, eu posso vislumbrar os pássaros, eu posso vislumbrar diversas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Este é o sentimento de ampliar, de olhar sempre de uma forma mais ampla, cada momento que ele está vivendo, cada momento que ele narra esta sua poesia. Ora, quando nós não entendemos isso, não queremos entender de forma ampla a completude do que nós vivenciamos ou de que outros estão vivenciando, certamente nós vamos limitar o nosso entendimento a respeito daquilo que Deus quer transmitir em sua palavra. A beleza da poesia na adoração. Quando nós olhamos este Salmo de número 19, versículo 1 e 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir e nós vamos meditar um pouco neste Salmo. O Salmo diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando o salmista escreve este salmo, esta poesia, o Salmo 19 é uma poesia linda. Quando ele escreve este salmo, ele olha então e vê, ele amplia a ideia, os céus manifestam a glória de Deus. E aí ele traz uma ampliação do texto na poesia hebraica, sempre, às vezes, usa este paralelismo, ampliando um pouco mais a ideia. E os céus manifestam a obra das suas mãos. Quando você lê todo este salmo, você vê o porquê que há uma beleza da poesia, que toda esta beleza nos leva a adorar. Quando ele descreve isto, e você pode ler os versículos subsequentes, o versículo 3, 4, indo até o versículo de número 11, você vai encontrar tudo aquilo que ele começa a descrever do que Deus faz, do que Deus fez, e chega no versículo de número 12, então ele adora. Eu trago ali e digo assim, diz assim um texto: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Olha ele adorando a Deus. Olha o que levou o momento inicial do que ele descreve no versículo de número 1 e 2 da sua poesia. Olha como ele chega então no versículo de número 12 e traz
então, uma adoração? É isto que a gente traz no tópico de número 2. O que é que nos leva, então, à poesia? Nos leva à adoração? Versículo de número 12 do Salmo de número 19 revela isto. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Aí ele se derrama diante de Deus. Ele se coloca, se derrama diante de Deus. Versículo 14. Versículo de número 14. Obrigado, pastor. Sejam agradáveis. Ele se derrama. Ele se derrama diante de Deus e coloca, olha, tu és o meu libertador. Tu és a minha rocha, tu és o meu rochedo. Ele se coloca, então, como adorador. Ora, não é diferente. Não é diferente na nossa vida. Quando a gente lê alguns textos bíblicos, os mais diversos, a gente começa, então, a verificar o porquê que eu tenho que adorar a Deus. Por que, então, eu preciso adorar a Deus? Ao entendermos isso, nós vemos no Salmo de número 27, por favor, versículo de número 1. 27. Olha o que o salmista descreve. Eu vou temer a quem? Por que é que eu vou ficar temeroso? Quando nós lemos este Salmo de número 27, nós vamos ver ele descrevendo outros momentos nessa poesia do Salmo de número 27, dizendo, olha, tudo pode acontecer contra a minha vida. Pode se levantar inimigos, exércitos contra a minha vida. Mas por que eu não temo? Já está descrito no primeiro versículo. Eu não temo porque o Senhor é a minha luz. O Senhor é em quem eu confio. O Senhor é aquele que eu deposito toda a minha confiança. Ora, quando nós olhamos os textos bíblicos e entendemos o que é que o salmista, o que é que aquele poeta, aquele escritor está colocando diante de Deus, então a nossa mente se amplia. Nós começamos, então, a vivenciar aquele momento que ele viveu. Começamos a entender, de uma forma geral, o que é que ele viveu. Por que é que eu confio em Deus? Porque exércitos se levantaram contra mim. Porque tentaram tirar a minha vida. Lançaram mãos e espadas contra a minha vida, mas eu confio em Deus. É motivo de adoração. Então, a poesia, ela traz para a gente momentos que o escritor descreve da sua vida e que, ao descrever aquilo que ele vivenciava, então ele vê, olha, eu tenho motivos para adorar. Eu tenho motivos para continuar falando que Deus é o meu refúgio, que Deus é o meu socorro, que Deus é aquele que é presente na minha vida. Mas a poesia também, ela descreve instrução. E um dos livros poéticos que mais traz instrução para a gente é o livro de Provérbios. No capítulo de número 8, que é o que está como texto base da nossa lição, vem descrevendo ali para a gente uma série de momentos que vai nos instruir a termos sabedoria. Quando nós olhamos todo o livro de Provérbios, a gente vê que momentos diários vivenciados pelo escritor, ou que ele via outros vivenciarem, ele então descreve e começa a trazer ali momentos para dizer, olha, este é o caminho. Se você deseja, pode seguir. Se você deseja vivenciar este momento,
siga. Capítulo de número 8, versículo de número 1. Está na nossa lição, texto base de Provérbio. Abra sua Bíblia, por favor. Versículo de número 1 e 2. Vou repetir aqui, foi lido, mas eu vou repetir porque estava sem o microfone. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá ou não alça a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. Quem então deseja buscar sabedoria e entendimento, quem deseja trazer instrução para a sua vida, certamente, então, olhando essa poesia, vai falar o seguinte: olha, eu tenho condições de, buscando sabedoria de Deus para a minha vida, eu tenho condições de, então, mudar o meu procedimento, de vislumbrar para mim um caminho que vai me dar realmente respaldo para viver na presença de Deus ou para ter um momento diferente também na minha vida pessoal. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, nós vemos ampliando a ideia para a gente de que a sabedoria, quando nós desejamos a sabedoria, ela é alçada para nós, para os nossos caminhos, para a nossa vida. Diz a palavra de Deus: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de forma liberal. Queria completar alguma coisa? Vanderlei, na verdade, a gente estava comentando aqui entre nós que no Novo Testamento mesmo, a poesia, até o pastor Eliseu tinha colocado isso hoje, né, generosamente colocou nos grupos, 1/3 da Bíblia toda. Então, na verdade, maravilha. Aí, então, a gente vê, no Sermão do Monte, as ilustrações que o Senhor usa são poesia pura. O hino de adoração de Paulo, Romanos 11, a profundidade das riquezas. Rapaz, então, em várias passagens da Bíblia, você vê realmente essa linguagem poética aflorando, não é? Você vê esse recurso literário sendo utilizado, e não somente nos livros que nós entendemos como poéticos. Na retórica semítica. No Antigo Oriente tinha uma forma de escrever. Eu não queria atrapalhar. Não, de forma alguma. Eu não queria atrapalhar. No Antigo Oriente, todo o Antigo Oriente tinha uma forma específica de escrever, que a gente vai chamar de retórica semítica. Dentro dessa retórica semítica, você vai ter as figuras de linguagem. Exemplo, o texto áureo da lição, além de trazer a personificação prosopopeia, porque ele faz a sabedoria ter vida como se fosse um atributo separado de Deus, que até trouxe problemas no segundo século, transformou no gnosticismo, né? Pegar os atributos de Deus e transformar em seres separados. Dessa vez eu vi um pregador aí falando que a bondade e a misericórdia eram anjos e não atributos de Deus. É um perigo, porque essa personificação errada gera essa gnose, esse conhecimento errado, dando vida a sentimentos, atributos de Deus. Ele trabalha a questão de clímax. É melhor isso, ele vai acrescentando até chegar ao auge. A vereda dos justos é a luz da aurora, vai brilhando, vai gerando um clímax, vai ter um aumento de produção. Então, é comum essa estrutura, até mesmo com técnica de memorização. Lembrando que o texto ele é oral e posteriormente escrito. O texto ele não vai ser escrito logo. Com exceção de alguns textos bíblicos, como, exemplo, o livro mais curto da Bíblia é Deuteronômio, é um dia. Moisés vem narrando, narra, sobe e morre. É um dia o livro. Então, segundo os grandes estudiosos, é um dia que demorou para ser escrito. Outros demora mais tempo, igual Provérbios. Salomão, mais ou menos 930, e Ezequias completa. Ezequias é quase 700. Você tem um período muito grande até fechar o livro de Provérbios. Tem parte que vai comprou para fechar o livro. Então, existe essa questão. Então, existe uma maneira de ter uma memorização
que era pelo paralelo. Se era uma parte oposta à outra, se uma parte completava a outra, se a parte era uma repetição da outra, com outras palavras. Então, isso eram técnicas de memorização e se esperava uma estrutura de número, porque no caso do português, lembrando que a tradução é uma coisa e exegese é outra. E aí você vai ter números de palavras, 5 palavras, 7 palavras, são formas de memorização que estão desse contexto. Então, era comum isso. Então, João 1 é poesia, Filipenses 2:5 da encarnação é poesia, Romanos 11:33, 36 é poesia, Colossenses. Você tem Apocalipse. É um livro altamente poético. Muitas passagens do Apocalipse são salmos. Então, é belíssimo, só que aí é um texto da Bíblia toda. Deus, ele se preocupou nisso, né? É uma maneira de como as pessoas memorizarem e entenderem o texto pelas figuras de linguagem. Sim, então, como já mencionado, e também antes a gente já tinha mencionado, em toda a Bíblia nós temos poesias, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Há alguns pensadores que chegam a excluir 3 livros proféticos dos profetas menores, que eles não têm poesia. Eu estava até numa conversa com o pastor Eliseu ali, ele acha que tem, alguns outros pensadores dizem que não tem poesia descrita no livro, que seriam os livros de Ageu, que não teria poesia, o livro de Zacarias, que não teria poesia de uma forma bem clara, alguns podem até achar o texto. Então ele começa a falar, olha, alguns pensadores descrevendo que alguns livros, e apenas esses 2 ou 3 livros proféticos dos profetas menores não teriam poesia. Mas há controvérsias, né? Há controvérsias. Mas é só para a gente trazer a ideia de que pessoas começam, na hora de discutir, para classificar a literatura, começa a dizer se tem ou se não tem poesia. Mas como há controvérsias, não é o básico, não é o que a gente tem que trazer como foco. A característica da poesia hebraica. Os profetas, os livros poéticos, os poéticos bíblicos, né, de um modo geral, eles fizeram uso de figura de linguagem para compor seus escritos e comunicar a sua mensagem. Toda esta figura de linguagem, sempre existe figuras de linguagem, que é o que nós já ouvimos aqui, que já foi mencionado. Existem figuras de linguagem em toda a Bíblia e principalmente nas poesias. Por isso que eu fiz questão de abrir a nossa fala mostrando aquelas poesias de poetas brasileiros, de Vinícius de Moraes, de Camões, onde também há uma linguagem que traz figuras de imagem. E a Bíblia também é cheia de figuras de imagens para fazer com que a gente possa pensar de uma forma ampla. O Salmo de número 19, que citamos, é uma figura de imagem. É uma figura de imagem. Nós olhamos ali o salmista descrevendo uma figura muito linda sobre a questão dos céus manifestar a glória de Deus. Figura de imagem. Então, a poesia, de uma forma geral, a poesia hebraica, ela expressa verdades vividas, sentimentos ou experiências. Quando nós olhamos o livro de Jó, que traz enormidades de poesia, desde o seu início até o seu final, praticamente todo o livro de Jó é um livro que traz poesias do seu início ao fim, fala de experiências de vida. Fala de momentos que ele olha, o capítulo de número 7, versículo de número 14, ele fala, numa poesia linda, ele olha para ele, achando que não havia esperança para a vida dele. No versículo de número 14, ele vai e menciona, mas até para a árvore cortada há esperança. Ao cheiro das águas, ela volta a ter vida. Olha o que ele está dizendo. A experiência dele, mesmo no sofrimento intenso, olha o que ele está dizendo, vai ter esperança para mim. Eu ainda não joguei a toalha, como a gente usa a expressão, né, no nosso dia a dia. Eu ainda não joguei a toalha. A esperança para a minha vida,
Há momento que pode surgir que eu vou ser renovado em força, em vida, em saúde. Experiência de vida. Fundamentalmente, a poesia é escrita, mesmo que no início ela tenha sido apenas proferida. Habitualmente, depois, se escreve. Isto era o que o povo judeu, de uma forma geral, trazia. Ao expressar a poesia, ao fazer de forma oral a sua poesia ser mencionada, depois o escritor Salomão e os mais diversos poetas, eles escreviam para quê? Para que as pessoas pudessem olhar, aprender, memorizar e pudessem colocar em prática também para suas vidas. A poesia hebraica, ela traz uma estrutura em paralelismo. Na lição é apresentado 4 modelos ou ideias de paralelismo. Paralelismo sinônimo, e aí eu coloquei sempre quando a gente olha assim um nome, na lição só está paralelismo sinônimo. Não é isso? Eu fui e coloquei uma frase ali a mais, acrescia uma frase dizendo ou repetição. Porque quando você olha a estrutura, ela se consiste na repetição de ideias similares, com uma construção gramatical semelhante. Veja o que diz o Salmo 46. 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Olha a construção logo a seguir. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A ideia é similar, a construção gramatical é similar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, que é o Senhor dos exércitos, é o nosso refúgio. Salmo de número 91, versículo 5 diz: não temerás espanto noturno, nem seta, construção da ideia ou repetição da ideia. Agora, essa repetição traz para o dia. Nem seta que voe de dia. Espanto noturno, nem seta que voe de dia. Em Provérbios 20, versículo 1, a parte A diz: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoraçadora. Ora, o paralelismo, então, sinônimo, é uma repetição de ideias. Essa repetição de ideias traz a mesma visão, o mesmo sentimento, é expresso a mesma visão, o mesmo sentimento. Para quem lê, para quem vai estar comentando sobre o texto, ela sempre vai trazer essa ideia de repetição, uma compreensão maior da primeira ideia. Desse jogo de palavras, né? Por favor. Pastor Jonas, após essa fala do senhor e os exemplos que o senhor colocou ali em Salmos, na antiguidade existia a escola de Gamaliel, que nós conhecemos bem quando lemos o livro de Atos em diante. E essa escola é especializada no ensino chamado Midrash, que é um método exegético rabínico das escrituras da Tanakh, da poesia hebraica, etc. E eles lançaram que até hoje se usa o princípio da hermenêutica, com os 4 elementos básicos: texto, contexto, referência e inferência. No caso, o terceiro elemento, que é a referência, que é o chamado na poesia hebraica de paralelismo, que é a conexão direta entre assuntos, entre ideias, para repetição e para colocar na cabeça da pessoa aquela ideia. Então é um método antigo, mas usado até hoje na hermenêutica moderna. O que sempre se traz da ideia, isso que foi construído ali em fala,
é que é a forma de reforçar, ou até mesmo de facilitar você gravar, memorizar, até porque é uma prática no Oriente, né, Médio, de uma forma geral, até mesmo no meio dos muçulmanos e judeus, é que se grave os textos. Né? Se você vê um muçulmano, eu tive conversando há um tempo atrás com um que esteve lá na fábrica onde eu trabalho, e tem algumas coisas, né? Lógico, tem um momento que eu passei assim até meio que sem saber como agir naquele momento. Ele me presenteou com o Alcorão, eu agradeci pelo presente, que é muito difícil, né? Um muçulmano fazer isso, aí me presenteou com o Alcorão, eu coloquei o Alcorão em cima da mesa, aí mal coloquei a mão assim sobre o Alcorão, fiquei com a mão, como se estivesse agradecendo pelo presente, mas ele entendeu aquilo como se eu estivesse apoiando sobre o Alcorão. E aí fez aqueles gestos bonitos, né? E tal, e pediu para que eu retirasse a mão. Eu falei, tudo bem, eu retiro. Um cliente, né? Então aí você tem que tratar da melhor forma possível. Retirei a mão de sobre o Alcorão, agradeci a ele pelo presente, e aí ele depois começou a comentar que no meio do islamismo, de uma forma geral, uma criança, existe competição para que as crianças, já na sua menor idade, consigam gravar os textos do Alcorão. É gravar todo o Alcorão, há uma competição para isso. E isso se remete também ao povo judeu, de uma forma geral. Eles têm essa prática. E estas construções de ideias é para facilitar com que as pessoas consigam gravar os textos bíblicos, os textos de uma forma geral. Queria... Por favor. Por favor. Alô. Foi? Estou escutando, não. Ah, tá. Eu estou pensando que não está saindo. Não, nós estávamos aqui conversando a respeito do que o senhor falou ali sobre a questão da personificação de substantivo, como ele pega ali naquele... que ele fala no texto bíblico básico, né, sobre a sabedoria. Ele traz a sabedoria e humaniza, personifica como para enquadrar em que figura, em que estrutura nós iríamos enquadrar esse tipo de trabalho, né, de personificação. Ela não cabe nem na estrutura aqui de paralelismo, nem naquelas figuras de linguagem figurada aqui. Né? Você tem a metáfora, tem o símile, o hiperbolismo, e aí nós estamos tentando aqui ver onde que essa estrutura vai se encaixar. Além disso, o texto base é para mostrar... Além disso, o texto base do capítulo de número 8 é para mostrar que, de uma forma geral, os livros poéticos eles trazem adoração, mas trazem instrução. Então, o capítulo de número 8, colocado no texto básico, aí é para dizer, olha, tem instrução na poesia. Né? Tem instrução de vida, instrução de como você aprender. E aí nós vamos para o livro de Provérbios, onde eu até costumo falar, de vez em quando, na área de finanças, que ali tem enormidades de instrução na área de finanças para todos que querem. O outro modelo colocado ali é o paralelismo antitético ou antítese ou antagônico. Oposto. De forma simples é isto. A ideia é que se inicia falando de algo e logo após vem algo totalmente antagônico. E é por isto que está esse texto aí.
Salmo de número 1, versículo de número 6, porque o Senhor conhece o caminho dos... Aí vem a forma antagônica da poesia. Mas o caminho dos ímpios perecerá. É o oposto. Por favor, pastor Ronaldo. Não, por favor, pode ir. Provérbios 20, versículo 13, por exemplo. Não ames o sono, para que não te empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Esse abrir os teus olhos é exatamente a ideia de você não dormir, trabalhar. Não dormir. Né, ser diligente na obra. Então ele sempre coloca essa. Não. A oposição de ideias. Calma aí. Existe entre paralelismo é uma coisa, e dentro do próprio contexto paralelo você tem partes que são sinônimos e partes que são contrárias, que é o caso dele. Você pode encontrar... Antitético. Das ideias, tá certo. Não, antítese. Tem antítese. Você dormir e ficar acordado. Você pode encontrar numa mesma poesia... Você pode encontrar numa mesma... Oi. 20, 13. Você pode encontrar na mesma poesia essa diversidade de ideias. Sono e abrir. Tá? E abrir os olhos. Tem antítese nisso. Provérbios capítulo 10, versículo 1, parte B. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Ora, aqui novamente há esse antagonismo. Há esse antagonismo do filho que é sábio e do filho que é louco. Por isso, essa questão de propositura da poesia em sempre alertar. Qual é a contraposição disso aqui? O filho sábio alegra o pai, mas e o louco? E o louco? Eclesiastes. Desculpa interromper a aula do senhor, mas quando o senhor falou no Salmo 1 e no Provérbios 10, 1, parte B, que quando você usa a conjunção adversativa mais, o senhor está querendo dizer que nesse antagonismo é uma oposição? Quando eu estou colocando que o filho sábio, aqui o antagonismo, aqui é uma oposição à primeira ideia. É uma oposição à primeira ideia. É o oposto da primeira ideia. É o oposto da primeira ideia. A primeira ideia é o filho sábio alegra o seu pai. Mas existe o filho louco. É a tristeza da sua mãe. Sim. Sim. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim: há tempo de quê? De nascer. Mas também tem tempo de morrer. Tempo de plantar, mas tem tempo de arrancar o que se plantou. Olha os opostos aqui. Os opostos se atraem não, tá? Olha a oposição de ideias aqui. Chorai com os que choram. Oposição de ideias, né? É lógico que quando você traz isso, o conceito é ensinar. O conceito é instruir. Aquilo que a gente está dizendo da poesia. Que ela traz adoração, mas traz instrução para que a gente possa aprender com o texto bíblico. Paralelismo sintético ou construtivo. Acontece quando o verso segundo completa o pensamento anterior. Traz uma completude para o primeiro pensamento. Salmo de número 23, versículo 5. Diz ali: preparas uma mesa perante mim. A primeira ideia é preparas uma mesa. E aí vem a construção ou o porquê desse preparar uma mesa.
Por quê ou para quê? Na presença dos meus inimigos. E aí o texto vai continuar trazendo a construção da ideia, e a gente vai verificar que toda essa construção de ideia, preparas uma mesa perante mim, é porque na presença dos meus inimigos eu quero me regozijar. Alguns poderiam falar com eles, ou o inverso. A gente, como a gente não vai trazer aqui a ideia de se alegrar com as bênçãos ou riquezas, fazendo com que o nosso inimigo fique triste, mas a ideia principal é: os meus inimigos vão ver que Deus me deu vitória. Os meus inimigos vão ver que eu consegui chegar aonde eles pensavam que eu não ia conseguir chegar. Salmo de número 1, versículo de número 3, a parte A diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mas será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, por quê? Para quê? Qual é a construção da ideia? Qual é essa construção? Será plantado junto a ribeiros de água, porque dará o seu fruto na estação própria. Porque as folhas não vão cair. A construção da ideia continua. A completude do texto, ela está em toda a construção da ideia. É lógico que aqui, quando a gente, e aí é só abrindo um parênteses aqui, quando a gente tem uma árvore, e aí a gente está falando de uma forma geral de agricultura, quando a gente tem uma árvore que não é plantada no local adequado, ela pode dar fruto temporão ou nem dar frutos. É por isso que a construção da ideia final ali é: se for plantada no local adequado, aonde deve ser plantada, ela vai dar fruto na estação própria, no momento certo ela vai produzir, ela vai ter folhas que não vão cair a qualquer momento. É só na estação própria que vai cair as folhas. Então a ideia do paralelismo sintético é fazer com que a ideia se construa. A primeira frase está posta, mas a segunda frase vai construir toda a visão da primeira frase. Paralelismo climático. Paralelismo climático fala... Quer perguntar na ideia? Na verdade eu brinquei ali com o pessoal ali, falando o seguinte, apenas uma brincadeira, tá? Quando eu começar a aula, como é um texto muito técnico, eu vou falar o seguinte: olha, vamos chegar no final da aula, e aí eu vou reservar 15 minutos para ouvir as perguntas. Só para ouvir. Só para ouvir, tá? Só para ouvir as perguntas. Vou só vou ouvir. Aí o Sepúlveda falou assim, e depois eu respondo. Eu falei assim: não, eu só estou ouvindo. Paralelismo climático. Ele traz a construção da ideia para atingir um clímax. A repetição, ela sempre está acrescentando algo. Então, o Salmo de número 96, versículo de número 7 diz: dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. O clímax é atingido na segunda frase. Sim, Filipenses capítulo 4, né? Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo. Lembrando que todos os escritores da Bíblia são judeus, com exceção do Lucas. Mas vai escrever no estilo também, seguinte. No mesmo estilo. Todos os escritores são judeus. Lucas é simples, é diferente. Mas ele vai escrever no mesmo sentido. Sempre trazendo a mesma ideia, o mesmo formato, né? O mesmo formato literário. É por isso que se encontra todos esses textos bíblicos em toda a Bíblia, né? É lógico que quando a gente está falando aqui de
um terço do Antigo Testamento, aliás, um terço da Bíblia toda, mas a ideia do escritor é que no Antigo Testamento é 50%. 50% no Antigo Testamento. No Novo Testamento, como já há muito mais ensinos, muito mais didático. Sim. Sim, mas sim, mas a ideia que esse escritor que eu estava pesquisando estava dizendo é que quando você pega o Antigo Testamento, você tem um terço, mas quando você pega, quando você pega o Antigo Testamento, você tem 50%. Quando você pega toda a Bíblia, você encontra mais ou menos um terço. Um terço é muita coisa. É muita coisa. Um terço é muita coisa. Salmo de número 29, ainda continuando na ideia do paralelismo climático ou clímax. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O clímax vai sempre ser atingido no segundo pensamento ou na segunda frase. Sempre vai ser atingido no segundo pensamento ou na segunda frase da poesia. Esse é o paralelismo climático, onde vai atingir sempre o clímax no segundo momento. E aí a gente já caminha para a nossa conclusão e eu trouxe aí umas frases dizendo assim: nossa história está marcada de sentimentos, histórias que envolvem a nossa vida, de nossa família, por que não dizer histórias que marcam a vida da sociedade, de sua relação com os seus semelhantes, assim como os livros poéticos são recheados de sentimentos, de como Deus age em relação ao ser humano, de como o ser humano age em relação aos outros e a si mesmo. Aí serve para pensar, a sua vida é uma poesia. A minha vida é uma poesia. Eu queria agradecer a todos e principalmente aos líderes da Bereana. Que Deus abençoe a vocês. E as perguntas, como falei, ficam reservadas para o final. E no final eu vou ouvir as perguntas e só ouvir. Por favor. Pastor Josiel não está